A Advocacia Geral da União, AGU, instituiu um grupo especial para buscar a reparação de danos causados por ações fraudulentas contra o Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS. A equipe também vai ser responsável por promover a recuperação dos valores irregularmente descontados de aposentados, pensionistas e segurados do regime geral de previdência social. Constituído por 8 advogados e advogadas públicas, o coletivo vai ter um caráter temporário. A atuação vai ocorrer nas esferas administrativa e judicial. Os membros vão ser designados por meio da Procuradoria-Geral Federal, PGF, e também por intermédio da Consultoria Geral da União, a CGU. A CGU e a Polícia Federal informam que os descontos indevidos de mensalidades associativas nos benefícios de aposentados e pensionistas é estimado em mais de 6 bilhões de reais entre os anos de 2019 e 2024. As informações foram divulgadas no âmbito da Operação Sem Desconto. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim. Nestlé pode ser multada em 13 milhões de reais por propaganda enganosa. A autuação foi feita pelo Procon de São Paulo. Segundo o órgão de defesa do consumidor, alguns produtos não contêm os ingredientes que constam nos rótulos das embalagens. Por exemplo, certos biscoitos não continham mel, como o Nesfit, tanto o com aveia quanto o com leite, e o cookie com cacau e aveia. O Procon também constatou irregularidade na mistura de creme de leite. A empresa usa o termo Nestlé creme de leite, o que leva o consumidor a crer que se trata do produto tradicional e puro. Mas na composição há uma mistura com soro de leite, que é um ingrediente mais barato e menos cremoso, um subproduto. A empresa pode ser multada em até 13 milhões de reais. A Nestlé justifica que cumpre a legislação vigente, inclusive as normas relacionadas à rotulagem e comunicação dos produtos, e destacou que esses itens já saíram de circulação. Da Rádio 2, Fabiola Altran. O Ministério Público Federal e a Defensoria Pública da União entraram com uma ação contra o Estado da Bahia pedindo 6 milhões e 800 mil reais de indenização pelo assassinato de um indígena de 14 anos em 2022. A ação também inclui a tentativa de homicídio de outros 13 indígenas da etnia Pataxó, que vivem na terra Comexatibá, no município do Prado, extremo sul do estado. Os órgãos apontam que o ataque, cometido por 3 policiais contratados por um fazendeiro, é consequência da omissão do Estado em evitar o uso ilegal de polícias militares como seguranças privados e em garantir a proteção dos indígenas em áreas de conflito. Segundo relatos da época, ao menos 12 homens armados entraram no território disparando mais de 100 tiros, além de lançar granadas e gás lacrimogêneo. O adolescente foi morto pelas costas com um disparo de fuzil. No território Comexatibá vivem mais de 700 indígenas. A área foi delimitada pela FUNAI há 10 anos, mas até hoje a demarcação não foi concluída e fazendeiros continuam no local. Nós tentamos contato com o governo da Bahia, mas sem retorno ainda. No mês passado, cerca de 300 indígenas do sul da Bahia estiveram em Brasília reivindicando a demarcação dos territórios. Enquanto os indígenas participavam de audiências na capital, uma casa Pataxó foi queimada na terra Comexatibá. No mesmo período, outro jovem indígena foi assassinado por pistoleiros na terra Barra Velha do Monte Pascoal, também na Bahia. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
A indústria brasileira iniciou 2025 sob pressão. A demanda interna insuficiente ganhou destaque entre os principais desafios enfrentados pelos empresários, segundo a sondagem industrial, divulgada esta semana pela Confederação Nacional da Indústria, CNI. O problema, que ocupava a 5ª posição no fim de 2024, agora divide o 2º lugar, com as elevadas taxas de juros, atrás apenas da alta carga tributária, apontada por 33,3% dos entrevistados. A falta ou alto custo de mão de obra qualificada e de matérias-primas também figuram entre os 5 principais entraves para o setor. Os dados ainda apontam um agravamento das condições financeiras das empresas. O índice de satisfação com a situação financeira caiu para 48,8 pontos, abaixo da linha dos 50 pontos, sinalizando uma percepção negativa. A dificuldade de acesso ao crédito também aumentou, com o indicador recuando para 40,4 pontos. Apesar das dificuldades, os empresários seguem com expectativas positivas para os próximos meses. As projeções para demanda, exportações, contratações e compras de insumos continuam acima da linha dos 50 pontos, embora com um leve recuo em relação a março. Já a intenção de investir diminuiu pelo 2º mês seguido, atingindo 56,4 pontos. Reportagem Lívia Braz. Reúna os amigos e a família e vá ao Bona Pizza. O funcionamento é de segunda a segunda até às 10 da noite. Localizado na praça de alimentação do Friburgo Shopping, o Bona Pizza oferece pizzas doces e salgadas, lanches rápidos, sucos e refrigerantes. Bona Pizza do Shopping da Praça. Telefone com WhatsApp 2523 3025. 2523 3025. A economia brasileira aponta sinais de desaceleração desde o fim de 2024. É o que revela o informe conjuntural do primeiro trimestre divulgado nesta quinta-feira pela Confederação Nacional da Indústria, CNI. De acordo com o levantamento, apesar de o Produto Interno Bruto do país, o PIB, ter aumentado 0,2% no 4º trimestre do ano passado, houve um recuo frente aos trimestres anteriores. Ainda de acordo com a CNI, foi verificada uma redução de 2,4% para 2,3% na projeção de crescimento do PIB em 2025. Esse seria o menor crescimento da economia do Brasil nos últimos 5 anos. O quadro representaria um recuo de 1,1 ponto percentual na comparação em relação ao resultado do PIB de 2024. Entre os setores produtivos, a indústria teve o melhor resultado, com alta de 0,3%, na comparação com o 3º trimestre do ano passado. O PIB de serviços, por sua vez, aumentou somente 0,1%. Trata-se da menor taxa de crescimento trimestral do setor desde o 2º trimestre de 2021. Já o PIB da agropecuária caiu 2,3%. Pelo lado da demanda, o consumo das famílias recuou 1%. Além disso, os investimentos subiram 0,4% em relação ao 3º trimestre de 2024. Mesmo com a alta, o resultado representa uma desaceleração ante as taxas dos trimestres anteriores, quando todas foram superiores a 2%. Com a alta da inflação, que chegou a 5,5% no acumulado em 12 meses até março deste ano, e diante da piora das expectativas para esse indicador, o Banco Central decidiu prolongar o ciclo de aperto monetário, com a elevação da taxa de juros para 14,25% ao ano. Com isso, a Confederação acredita que o Banco Central vai elevar a Selic em 0,5 ponto percentual na próxima reunião e manter os juros em 14,75% até o fim do ano. Essa movimentação deve fazer com que 2025 encerre com a taxa de juros real em 9,8% ao ano, ante os 7% no mesmo período registrados em 2024. Reportagem Marquesan Araújo, com narração de Lívia Braz. De acordo com o Ministério da Saúde, 407 profissionais formados no exterior começaram a atuar no programa Mais Médicos em 180 municípios e 15 distritos sanitários especiais indígenas de 22 estados brasileiros. Eles passaram por um módulo de formação e já estão sendo integrados às equipes de atenção primária, com o objetivo de fortalecer o atendimento nas áreas mais necessitadas.
Com os novos profissionais integrados ao Sistema Único de Saúde, o SUS, o governo federal tenta reduzir o tempo de espera e melhorar a qualidade dos serviços, especialmente em locais de difícil acesso. O uso do prontuário eletrônico do SUS também deve contribuir para um acompanhamento mais eficiente dos pacientes. Os novos médicos foram treinados para lidar com situações de urgência, emergência e doenças comuns como a malária nas regiões em que vão atuar. A expectativa é que, com a presença desses profissionais, ocorram menos remoções de pacientes em territórios indígenas como o Yanomami. Segundo o Ministério da Saúde, o Mais Médico já conta com cerca de 24 mil profissionais distribuídos em 4 mil municípios brasileiros. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. Estudantes de medicina farão uma nova prova obrigatória no último ano da graduação. O Ministério da Educação anunciou essa semana a criação do ENAMED, o Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica. Ele será aplicado anualmente para estudantes do último ano de medicina e a primeira edição está prevista já para outubro deste ano. A participação dos estudantes será obrigatória. O principal objetivo do exame é avaliar a qualidade dos cursos de medicina no país, mas ele também poderá ser usado para selecionar médicos para programas de residência médica. Em 2023, apenas 6 cursos de medicina do país tiraram nota 5, a pontuação máxima no conceito preliminar de curso, um indicador que é calculado com base nas notas do ENAD e em outros critérios como infraestrutura e corpo docente. Das 6 instituições que obtiveram o conceito máximo, 5 são instituições privadas sem fins lucrativos e uma é pública. De modo geral, considerando apenas as universidades particulares, 27,3% dos cursos de medicina tiveram notas baixas no ENAD. Nas universidades públicas, o indicador foi bem menor, de 6%. Ao todo, o ENAD foi aplicado para 31 mil formandos de 309 cursos de medicina. 190 são de instituições privadas. O cenário acendeu o alerta do MEC. O ENAMED terá 100 questões objetivas e vai abordar diferentes áreas, como clínica médica, cirurgia geral e saúde mental. A prova será produzida pelo INEP com a colaboração da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Além da prova já anunciada, o Ministério da Educação estuda a criação de um exame obrigatório também no meio do curso. Da Rádio 2, Milena Abreu. Você sabia que a internet aumentou o alcance das emissoras de rádio? Além de poder ouvir nossa rádio em sua casa, trabalho e no carro, através de seu smartphone, você pode nos ouvir também em qualquer cidade, estado ou país. Basta baixar e instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. O Ministério da Saúde vai retomar a ação do Dia D para a imunização contra a gripe. O ministro Alexandre Padilha informou que a campanha será realizada no próximo dia 10 de maio para aumentar as taxas de cobertura da vacinação contra a doença no país. Padilha afirmou que os municípios precisam aproveitar todas as oportunidades para imunizar a população. Então, fazer vários turnos, vacinação em postos volantes, nós colocamos recurso para os municípios para que eles possam organizar ações como essa. Por isso que nós estamos retomando os dias D nacionais. A gente vai ter um dia D nacional, dia 10, véspera do Dia das Mães. Leve sua mãe, sua avó para se vacinar, a mãe leva o filho que tiver indicação para tomar vacina, a avó leva o neto. Vamos colocar a família inteira protegida na véspera do Dia das Mães. Sobre a vacina contra o vírus sincicial respiratório, que foi recentemente incorporada ao SUS, o ministro afirmou que ela deve ser disponibilizada
disponibilizada no segundo semestre, mas ressaltou que casos de bronquiolite podem ser reduzidos com a imunização contra a gripe. Existe a possibilidade, inclusive, da gente ter uma transferência de tecnologia da produtora internacional para o Instituto Público Brasileiro, que vai dar, inclusive, estabilidade na produção dela durante muitos anos. Nesse primeiro semestre, nós estamos focados, toda a rede está focada na vacinação para a influenza. A importância de cumprir todos aqueles grupos prioritários, as crianças de 6 meses, é muito importante estarem vacinadas para a influenza, que a gente vai reduzir com isso os casos graves e óbitos, inclusive por bronquiolite. O ministro da Saúde esteve no Rio de Janeiro visitando o Supercentro Carioca de Saúde e participou da inauguração do novo serviço de diálise peritoneal da unidade. A alternativa é menos invasiva e possibilita aos pacientes de terapia renal realizar a diálise em casa. Alexandre Padilha também recepcionou os novos integrantes do programa Mais Médicos no município. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio. De cada 10 brasileiros que atrasam dívidas, 8 voltam a ter um nome negativado. Isso costuma ocorrer menos de um ano após o pagamento de uma conta negociada. É o que revela um indicador de reincidência da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e do Serviço de Proteção ao Crédito. Os dados mostram que 83,3% das negativações feitas em março foram de devedores reincidentes, ou seja, cidadãos que já tinham aparecido no cadastro de inadimplentes nos últimos 12 meses. Em média, a reincidência se dá menos de 3 meses após o primeiro atraso. O indicador aponta que o tempo médio entre o vencimento de uma dívida para outra é de 2 meses e meio. Para a Confederação, isso mostra a fragilidade no orçamento das famílias e indica que a renegociação foi feita sem planejamento. Ainda de acordo com os dados, houve uma diminuição de 8,8% no número de consumidores que conseguiram sair da lista de negativados nos 12 meses encerrados em março. Da Rádio 2, Fabiola Altran. A Justiça Federal manteve a suspensão de todas as atividades turísticas na Lagoa Azul, um dos destinos mais procurados em Maragogi, litoral norte de Alagoas. A sentença declarou sem validade um decreto municipal que autorizava barcos de exploração turística em desacordo com o plano de manejo da área de proteção ambiental Costa dos Corais. A área de proteção ambiental foi criada há quase 30 anos e é a maior unidade de conservação marinha costeira do país. Ela se estende por mais de 120 quilômetros entre Tamandaré, em Pernambuco, até a capital alagoana, Maceió. A área abriga recifes e espécies ameaçadas de extinção, como o peixe-boi marinho. A decisão da semana passada atendeu um pedido do Ministério Público Federal e confirmou que as normas federais de proteção ambiental estão acima de interesses econômicos locais que poderiam comprometer os ecossistemas. Segundo a lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, o Poder Municipal não pode autorizar atividades turísticas sem que sejam feitos estudos técnicos detalhados, ampla consulta pública e gestão compartilhada com o Poder Público Federal. No início do ano, o Ministério Público Federal já havia obtido uma liminar sobre o assunto. Entramos em contato com a Prefeitura de Maragogi e ainda não obtivemos uma resposta. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa. O número de assassinatos decorrentes de conflitos agrários caiu 72% desde o início do governo Lula. Em 2022 foram 47 mortes, em 2023 31 e em 2024 13. É o menor número dos últimos 10 anos. Os números refletem a retomada do Departamento de Mediação e Conciliação de Conflitos Agrários, antiga Ouvidoria Agrária Nacional, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, MDA, e a Câmara de Conciliação Agrária do INCRA. Além disso, foi criada a Comissão Nacional de Enfrentamento à Violência no Campo, que envolve vários ministérios sob a coordenação do MDA. O MDA alcançou um marco histórico na resolução de conflitos agrários ao mediar com sucesso uma disputa envolvendo a ocupação de área no perímetro irrigado Nilo Coelho, no município de Casanova, na Bahia. A solução, construída ao longo de quase 2 anos de negociações, estabelece um novo paradigma na gestão de conflitos fundiários no país. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. Na Faculdade UniBF, acreditamos no poder do movimento e na importância de acelerar os seus sonhos.
Atuando há mais de 10 anos no mercado de educação, somos referência em ensino online de qualidade. Já formamos e mudamos a vida de mais de 100 mil alunos. São diversos cursos com conclusão acelerada. Não perca mais tempo. Com a formação rápida da UniBF, você chega antes. Para acelerar a sua história, conte com a gente. Faculdade UniBF, a educação que acelera o Brasil. Informação UniBF 22 99951 0907.